Você ficou sem ideia de anúncio ou conteúdo para o seu restaurante. E agora? Talvez isso tenha acontecido porque você está trabalhando com restaurantes há muito tempo e as coisas ficam meio monótonas e repetitivas, ou às vezes você quer só produzir algo mais interessante, mais criativo, que te traga mais vendas todos os dias. Independente da sua situação, você caiu no vídeo certo, porque aqui eu vou te entregar um guia definitivo, tá, para criação de conteúdo, anúncio voltados para restaurante. Eu vou te mostrar exemplos práticos de como criar, e a intenção aqui é te ensinar a criar sem copia e cola para que você consiga ter sempre muitos criativos interessantes. Bons criativos, ruins criativos, mas que você tenha muitas ideias, tá, de conteúdo ou anúncio para o seu restaurante. Beleza? Por que que pensar em anúncios é importante, né, antes de qualquer coisa? Se você é profissional de marketing, a resposta deveria ser óbvia, né? Porque no final, saber fazer as coisas além da IA é o que vai te diferenciar hoje em dia. Até porque se você é contratado para melhorar as vendas, para produzir conteúdo, para produzir anúncios para uma empresa e você não sabe fazer nada além de pedir algo para o ChatGPT, talvez você não devesse ser contratado ainda, né? E para o dono de restaurante, você pode ter mais ideias criativas, mais ideias interessantes, que no final das contas é o que vai diferenciar, é o que vai dar vantagem para uma pequena empresa, né? Quando se tem dinheiro infinito, é mais fácil que você possa, é mais aceitável que você faça anúncios ruins, porque o dinheiro vai compensar, trazendo muitas pessoas. Mas quando não se tem a fonte do dinheiro infinita, você precisa começar a trabalhar de forma mais inteligente, com anúncios melhores, para conseguir se destacar, certo? Então, depois dessa aula, se você é profissional de marketing, eu quero te ensinar a ter muitas ideias para colocar o seu cliente na cabeça dos clientes deles. E se você é dono de restaurante, para você se colocar na cabeça dos seus clientes. Tá? Processo de criação. Antes da gente entrar na parte de roteirização e criação de anúncios e conteúdos de fato, vou precisar dar um passinho para trás para que isso fique um pouco mais estratégico. Tá? Antes de pensar em conteúdos, em roteiros de fato, você vai precisar pensar em qual posição você quer ocupar ou que o seu cliente quer ocupar na cabeça do cliente dele. Então, vamos lá, não tem possibilidade de uma pizzaria ser a pizzaria mais barata, a pizzaria com produtos de mais qualidade, com atendimento mais personalizado, a pizzaria com uma experiência imersiva. Não tem como você ser tudo isso ao mesmo tempo. E tá tudo bem que não seja, tá? É impossível que seja. O negócio aqui é você entender qual que é o seu forte no seu ambiente e para as pessoas que você vende e comunicar isso em todas as formas de conteúdo e anúncio. Esse é o ponto importante. Isso é o que vai tornar a sua comunicação um pouco mais estratégica. Você vai entender qual que é seu ponto forte e tentar mostrar isso para as pessoas, que no caso, provar isso para o seu cliente, que você é o melhor naquilo que você se propõe a ser o melhor. Quando você está pensando em fazer anúncios, fazer conteúdos, você quer marcar uma posição na cabeça do seu cliente, você quer fincar uma bandeira na cabeça dele para marcar seu território, para você mostrar que você existe, que seu produto é bom, né? Mas a posição, a cabeça do seu cliente, ela é muito disputada todos os dias. Então, existem muitas empresas como a sua tentando fazer a mesma coisa que você. O importante aqui é você pensar em qual posição específica que você quer alcançar na cabeça do seu cliente, tá? Porque vai ser muito mais fácil trabalhar assim do que se você tentar ser a melhor pizzaria na cabeça dele. Então, para pensar, para entender sobre esse diferencial, você vai precisar pensar em três coisas: no que você vende, para quem você vende, e qual o seu forte no seu ambiente. Então, vamos lá, com exemplos claros. Eu vendo pizza para pessoas que buscam preço e eu tenho a pizza mais rápida da região. Então, pizzaria que vende para pessoas que buscam preço, que vão comer ali toda semana, aquela pessoa que quer uma pizza mais baratinha para comer ali toda semana, uma vez a cada 15 dias, para comemorar com a família, para ter aquele momento gostoso. Qual que é meu forte? De todas as pizzarias ao meu redor, as pizzarias deixam a pizza na mesa do cliente em 40 a 60 minutos. Eu vou entregar a minha pizza em 30 minutos. Não sei se é possível, tá? Tô só dando um exemplo aqui. Vou entregar minha pizza na mesa do cliente em 20 minutos. E eu vou comunicar isso, né? Esse vai ser o meu ponto forte. Eu vou ser a mais rápida de toda a região. Então, os seus conteúdos e os seus anúncios têm que passar a transparecer isso. O seu cliente não pode esquecer em momento nenhum que você é a pizzaria mais rápida da região. Isso vai fazer com que o seu cliente, quando ele precisar de uma pizzaria rápida, então quando ele tiver com muita fome, ou quando ele tiver com pressa, ou quando ele já tiver cansado da pizzaria dele fazer ele esperar muito tempo, ele vai lembrar da sua, porque a sua pizzaria, você comunicou a ela que é a mais rápida de toda a região. Você deixou isso claro em todos os seus anúncios e em todos os seus conteúdos, entendeu? Outro exemplo aqui, eu vendo pizza para pessoas que buscam qualidade, então aqui já pode ser
que a pessoa não coma ali toda semana, porque é um negócio um pouco mais caro, porque as pessoas estão buscando por qualidade. A minha pizzaria tem o mesmo processo de produção que as pizzas de Nápoles. Então, no meio de um monte de pizzaria que faz pizza à moda brasileira, a minha é o mesmo processo de criação de pizzas que tem em Nápoles, que é famoso e tal. Então, isso é um baita diferencial. Eu tenho que marcar na cabeça do meu cliente que quando ele quiser comer uma pizza de verdade, entre aspas, ele tem que vir na minha pizzaria, porque a minha pizzaria é com um processo específico de Nápoles. Entendeu? Essa é a ideia de produzir, de entender a posição que você quer ocupar na cabeça do seu cliente. Você define que aquela posição é sua e você vai martelar até você ser o único cara ali. Entendeu? A única pizzaria, a única empresa que vende aquilo e que vende daquela forma. Entendeu? Esse é o grande forte. Se você começar a pensar nos seus conteúdos e anúncios dessa forma, já vai ser assim, você já vai estar na frente de muitas outras empresas que nem esse mínimo de estratégia tem para produzir conteúdo e anúncio, tá? Então, seu conteúdo vai ser mais parecido com como eu posso mostrar que o meu restaurante é o mais rápido da região em um único vídeo. Essa seria a ideia, ou em uma única imagem. Isso já vai mudar a sua forma de fazer marketing. Tendo entendido a posição que você quer ocupar na cabeça do cliente e definido essa posição, você começa a pensar em qual é num nível mais micro da produção de conteúdos e anúncios, que é a roteirização. Então, aqui quando a gente falou sobre a posição que você quer ocupar na cabeça do cliente, a gente estava falando do âmbito geral. Toda a estratégia de conteúdos e anúncios a partir de agora tem que mirar para esse ponto. Agora, falando de um roteiro específico. Qual o nível de consciência do cliente que eu quero atingir nesse roteiro? Então, essa é a segunda grande pergunta que você tem que se fazer. O nível de consciência, eu vou precisar de um pouco mais de tempo e atenção para que você consiga entender. O nível de consciência, ele é uma tese, tá? Uma base de marketing que organiza os clientes em níveis de intenção de compra de um produto, tá? De todos os seus clientes, você sabe que nem todos estão prontos para comprar os seus produtos agora, certo? Nem todo mundo do planeta está pronto para comprar o seu produto agora. Existe o cara que não nem conhece a sua empresa, que não tem a mínima condição de comprar na sua empresa, porque ele não sabe onde é, quanto é, onde fica, como pedir, não sabe nada. Esse é o cara inconsciente. E tem do outro lado um cara que é louco pela sua pizzaria. Às vezes um cara que já pede lá toda semana, ou às vezes um cara que nem pediu na sua pizzaria ainda, mas ele já sabe do preço, sabe do que você vende, ele já sabe tudo sobre a experiência que vai ter no seu restaurante, ele sabe o que esperar e o que não esperar. Esse cara, ele é o consciente, totalmente consciente. Entre esses dois caras, ó, aqui, entre esses dois caras, tem muita gente, tem muitos níveis de interesse de compra no seu produto, certo? Entre esses níveis de consciência, esses níveis de interesse se chama níveis de consciência. No parâmetro, tá? Mirando em restaurantes. O cara inconsciente é o cara que já tem uma pizzaria de estimação e ele come lá toda semana. É o cara que vai pensar, a pizzaria que eu como é boa. Ele já tá lá toda semana, ele tem um hábito de compra que é naquela pizzaria de estimação. Você quer fazer com que esse cara pare de comprar na pizzaria que ele compra e comece a comprar na sua pizzaria ou na pizzaria do seu cliente, certo? Então, para que você comece a entender os níveis de consciência, você vai começar a pensar no seguinte: o que ele precisa descobrir para que a pizzaria que ele come, né, para que ele comece a mudar a opinião sobre a pizzaria que ele come. Então, qual que seria o próximo nível? O cara já come lá toda semana. Só que dá um determinado momento, ele começa a ver que a pizzaria que ele come toda semana já não está servindo ele mais. Então, por exemplo, é um cara que começou a gostar de pizzas mais recheadas. Ele vai olhar para a pizzaria que ele come e fala: putz, a pizzaria que eu como ela não tem tanta qualidade assim. Ela é baratinha, é legal, mas não tem tanta qualidade assim. Esse aqui já é o nível de cara consciente do problema. Então, a pizzaria de estimação que ele come já não é tão interessante assim quanto era há um mês atrás. E aí ele já está um passinho a mais, né, um passinho mais perto de trocar de pizzaria, da que ele comia para a sua pizzaria, certo? Porque ele viu que a pizzaria que ele comia não tinha tanta qualidade. Qual que é o próximo nível disso? O cara que começa a procurar pizzarias com mais qualidade. Então ele já não está só achando que a pizzaria que ele comia está com pouca qualidade, ele já afirmou isso para ele e ele está procurando uma pizzaria que ele coma melhor. Ah, não, eu preciso de uma pizzaria com mais recheio. Não, eu quero uma pizza que seja assim, transbordando nas coisas. Nem que eu pague um pouquinho mais caro por isso. Esse é o outro nível. O consciente do produto, né, que é o próximo nível nessa escala, nesse nível de consciência, é o cara que vai olhar e falar assim, já vai olhar para sua pizzaria. Ele estava procurando uma pizzaria com mais recheio, e aí ele vai olhar para sua pizzaria e falar: "Nossa, essa aqui é a pizzaria, eu acho que é a pizzaria que eu estava procurando. Interessante. Olha a forma que eles produzem, olha a forma que é a pizza deles, é cheia, tem muito recheio e tudo mais." E aí, depois desse nível, é o totalmente consciente, onde ele vai começar, onde ele já sabe como é a sua pizzaria,
já sabe o que você produz, já sabe que a sua pizzaria tem a qualidade que ele estava procurando, já sabe os preços, falta só ele pedir. E às vezes ele já pediu e falta só ele repetir ali a pedida para você. Esses são os níveis de consciência. Você consegue entender que é uma escadinha que o cliente vai andando, né? Um processo que o cliente vai passando até que ele passe, que ele saia da pizzaria que ele comia e comece a comer na sua. Esse é o poder, a intenção do marketing, é fazer com que uma pessoa deixe um hábito que ela tinha, que é comer na outra pizzaria, e passe a criar um novo hábito, que é comer na sua pizzaria. Trocar esse local, certo? Esse é o processo que você tem que passar para que seu cliente faça isso. Agora, como que a gente vai passar por isso? Através de conteúdos e anúncios. Como que tudo isso vai se encaixar em um roteiro de vídeo ou em uma imagem de anúncio, tá? Vamos lá. Primeiro, tá, aqui é um ponto importante. Quando a gente fala desses níveis aqui, o nível inconsciente, ele tem muitas pessoas. Então vamos dizer que você consegue vender a sua pizza só para as pessoas do seu bairro, que seu bairro tenha, sei lá, 30 mil habitantes. Então esse público aqui, ó, é de 30 mil habitantes, porque é o público, é assim, muita gente que você pode vender, só que às vezes nem conhece a sua pizzaria, nem sabe o que que é, nunca nem viu, entendeu? O consciente do problema, quando a pessoa já começa a achar que a pizzaria que ela come já não tem tanta qualidade, esse tipo de público já tem menos do que 30 mil pessoas. Porque vão ter 30 mil ali e vamos dizer que 20 mil estão satisfeitos com a pizzaria que eles comem. 10 mil estão insatisfeitos com a pizzaria que comem. Então, nem seria tudo isso, né? Vamos dizer que são 1.000 que estão insatisfeitos com a pizzaria que eles comem, certo? Dos que estão insatisfeitos para os que começam a procurar pizzaria de fato, já são 500 pessoas. Então já tem 500 pessoas procurando por uma outra pizzaria, querendo trocar, enfim. Dessas 500 pessoas, 200 vão ver a sua pizzaria e achar interessante. Sua forma de produção, o tanto de recheio, enfim. E dessas 200, 20 vão comprar com você, vão conhecer a sua empresa. Ou 200, 100 pessoas vão conhecer a sua empresa de cabo a rabo e estão prontas para pedir. Entendeu? Esse é o nível de pessoas. Então, tem muitas pessoas que não fazem ideia do que é o seu produto e de como eles podem comprar e como isso ajudaria eles, para 100 que vão realmente conhecer a sua empresa de cabo a rabo. Isso, tá? Esses níveis de consciência foram o que deram origem à teoria do funil de marketing. Então, aqui é um exemplo, tá? Quando a gente começa a falar com o cara totalmente consciente, ele tem o nível de consciência máximo. Então, ele está pronto para comprar sua pizza. E ele pode fazer isso agora. Tudo que ele precisa é de alguém que alguém fale assim: peça já. Só isso. Então, o tempo de compra dele é mínimo, tá? Esse tipo de cliente tem pouquinhos, tem poucos, tá? Quando você começa a falar do consciente do produto, então daquela pessoa que quer conhecer mais do seu processo, da sua pizzaria, você vai precisar comunicar com ele um pouco mais de tempo para que ele de fato compre de você. Quando você começa a falar com um cara consciente da solução, você precisa falar que é de alguém que já está procurando uma pizzaria que tenha mais recheio, trazendo o exemplo que eu usei anteriormente, você precisa de mais tempo ainda para conversar com esse cara para que ele comece a comprar de você, porque ele ainda está procurando uma pizzaria, ele ainda precisa ver algumas coisas para ver se a sua pizzaria é a que ele está procurando mesmo. Então repara o seguinte, quanto mais perto de um fã, né, quanto mais perto dessa parte do consciente do seu produto, menos pessoas vão ter. E realmente é assim mesmo, porque são mais pessoas que estão satisfeitas com a pizzaria que elas comem, que não precisam mudar de hábito, que não pretendem mudar de hábito, do que pessoas que vão sair de uma outra pizzaria e pedir da sua, certo? Aqui estão seus clientes, as pessoas que estão só esperando uma promoção, estão seus clientes recorrentes, enfim. Aqui está essa galera. E aqui está a galera que pode comprar a sua pizza, que pode algum dia fazer um pedido na sua pizzaria, tá? Então, pensa no seguinte: aqui nasce o conceito de funil de marketing. Por quê? Você já deve ter escutado sobre o funil de marketing, onde o povo faz um funil assim, onde lá em cima entram muitas pessoas e aí vai reduzindo até que poucas compram de você. Aqui nasce o funil de marketing, que é o inconsciente, é aquele topo lá. São o máximo de pessoas que podem comprar de você algum dia, que vão conhecer, vão ver a sua empresa e tal, até que a pessoa compre o seu produto. É importante falar que aqui, quanto mais consciente do produto, mais direto pode ser a sua comunicação. Quando o cara já conhece a sua pizzaria, ele já sabe tudo sobre a sua pizzaria, você só precisa fazer o seguinte para que ele compre de você: peça agora. Ou você vai precisar montar um combo, fazer assim, ele não está podendo comprar hoje, mas aí você vai lá e monta um combo de peça uma pizza e ganha um refrigerante. E aí ele viu o benefício e falou, não, hoje eu vou pedir. Ou
ele viu lá uma promoção específica para quem for lá na pizzaria, aí ele vai, porque ele estava esperando só um pretexto. Esse é o totalmente consciente. Quanto mais longe você vai ficando do totalmente consciente, menos direto tem que ser a sua comunicação. Você não pode chegar num cara que nem conhece a sua pizzaria, nem sabe como que ela é, o que que ela vende exatamente, e falar assim, compre já. Porque esse cara nem te conhece, nem sabe quem que você é, você precisa ir apresentando algumas coisas para ele ao longo do tempo, tá? Então, esse é a teoria dos níveis de consciência. Então vamos lá, como que você vai encaixar tudo isso na produção de um roteiro? Como que cabe tudo isso num roteiro único, né, de vídeo? Bom, a grande questão é você pensar o seguinte: com qual nível eu quero comunicar no anúncio ou conteúdo que eu vou fazer e qual informação que eu preciso falar ou mostrar para esse cliente para que ele passe para o próximo nível, para que ele fique um passinho mais perto de comprar na minha pizzaria. Vamos aos exemplos. Inconsciente para o consciente do problema. O que um cliente que está satisfeito com a pizzaria de estimação dele precisa ver para entender que a pizza que ele come tem pouco recheio? Talvez ele precise ver uma imagem assim de uma pizza com queijo derretido bem foda, né? Tá aqui, ó, bem foda. Talvez seja isso. Ou ele precisa ver um vídeo assim do cara derramando um pote de bacon frito em cima da pizza. E que não vai ser só aquele farelinho em cima, assim, vai ser um monte de bacon mesmo. Então, às vezes, é isso que ele precisa ver para ele começar a pensar que a pizzaria que ele come realmente não é tão boa assim, que tem melhores. Tá? O que um cliente que sabe que gosta de uma pizzaria com muito recheio, que é o consciente da solução, precisa ver para decidir que a sua pizzaria tem muito recheio. Ver o modo de produção, ver que a sua pizzaria realmente pesa na mão nos ingredientes. Então aqui você precisa mostrar o seu pizzaiolo realmente fazendo as coisas. Então, servindo lá um monte de bacon na pizza, colocando as coisas, produzindo, vendo depoimentos dos seus clientes falando que realmente é muito cheio e que aquele monte de queijo e bacon que tá nos vídeos realmente é verdade. Isso aqui é um ponto interessante. Então, você precisa começar a pensar nisso por roteiro. Ó, como que eu vou fazer? Com qual nível de consciência que eu quero comunicar? Para quem que eu tô falando agora? Com um cara consciente do problema? Com um cara que já tá pensando em trocar de pizzaria? Com um cara que nem tá pensando em trocar de pizzaria ainda, mas eu quero fazer com que ele troque? Com quem que eu tô conversando? E segundo ponto, o que que ele precisa saber para ficar um passinho mais perto de comprar na minha pizzaria? Lembrando que quanto mais inconsciente você atingir, mais tempo vai demorar para você fazer uma venda. Então, tem que medir, tem que balancear, tá? O que que eu recomendo? No caso de um perfil de Instagram, é, você não tem como supor e você não tem como esperar que a pessoa que abra o perfil do Instagram da sua empresa, ela seja um inconsciente. Porque pode ser que a pessoa já esteja namorando o perfil da sua empresa há muito tempo, então ela já não é um inconsciente. Não tem como você adivinhar qual o nível de consciência que você vai atingir quando a pessoa abrir seu perfil no Instagram. Então, o que que eu sugiro? Comunica com todos os níveis, um de cada vez. Faz um conteúdo para o inconsciente para levar ele para o consciente do problema, faz um do consciente do problema para o consciente da solução, um do consciente da solução para o consciente do produto, um do consciente do produto para o totalmente consciente. E assim você vai fazendo. Não precisa nem ser cíclico, você pode ir pegando um de cada, o que você for tendo ideia, você vai colocando. Num caso de anúncio, você já tem um pouco mais de controle sobre isso. Então você consegue já, por exemplo, falar com uma pessoa inconsciente e presumir que a pessoa é um inconsciente quando você faz um anúncio de alcance. Você pressupõe que você vai alcançar muitas pessoas inconscientes. Vai acontecer de você alcançar alguém que já conhece a sua empresa? Vai. Mas você entende que a maior parte das pessoas vai ser uma pessoa inconsciente. Então você tem. Que tipo de anúncio você tem que fazer numa campanha de alcance, por exemplo? O ideal é que seja um de inconsciente, no máximo de consciente do problema. Porque daí você está comunicando com as pessoas, com a maior parte das pessoas, entendeu? Quando você está fazendo um anúncio de conversão, não é interessante que você faça um anúncio tão abrangente. Você já pode ir ali para um consciente do problema, consciente do produto, ideal consciente do produto, tá? Então, e fazer uma CTA no final, fazer uma chamada para que a pessoa faça o pedido dela. Então, isso aqui vai mudar muito a sua forma de comunicar e como comunicar. Você começa a pensar em como você vai comunicar para cada tipo de pessoa, dependendo do momento de compra que ela tá. Tá? Então isso aqui vai ser um outro nível de comunicação que dificilmente as empresas vão ter ao seu redor. Ou no caso que as empresas concorrentes do seu cliente vão ter. E aí é um baita diferencial. Tá? A ideia aqui desse dos níveis de consciência é que você pegue todos os níveis de consciência da sua pizzaria, que você consiga definir esses níveis de consciência. Então, se a sua pizzaria é rápida, é aquela que eu falei que tem a pizza mais rápida da região, o problema aqui vai ser outro.
O inconsciente é a pizzaria que eu como é boa. Aí o consciente do problema é, putz, a pizzaria que eu como ela já tá enrolando, demora 1 hora e meia para chegar a pizza na minha mesa. O consciente da solução, ele já tá procurando uma pizzaria mais rápida, porque a dele já tá cansando ele já. O consciente do produto é aquele que viu que você é a pizzaria mais rápida da região, você anunciando isso e ele quer ver se é verdade. Totalmente consciente, ele já sabe que é verdade. E quando ele precisar de uma pizza rápida, ele vai para você. Às vezes ele só tá esperando uma chamada, tá? Então, quando você pensa nisso, defina os níveis de consciência do seu cliente, todos, e aí começa a se fazer a pergunta: como que eu faço o meu cliente inconsciente vir para o consciente do problema? O que que ele precisa saber? Então, ele precisa ver que a minha pizza tem muito queijo, ele precisa ver que a minha pizza tem muito bacon, ele precisa ver que a minha pizza sai em 15 minutos, ele precisa ver que a minha pizza que nenhum dos meus clientes reclama da minha pizza porque ela sai em 15 minutos. Então é isso que ele precisa saber. Cara, para cada uma dessas respostas, você já tem um anúncio. Como eu posso mostrar que a minha pizza sai em 15 minutos? Ah, talvez se eu falar que se você pedir ela, não dá tempo nem de ir no banheiro, porque ela vai chegar em menos de 15 minutos. Uma ideia, entendeu? Aqui você já tem uma ideia. Para cada resposta, você tem uma ideia. E aí entra o último ponto, que é o que realmente vai te fazer roteirizar anúncios interessantes e criativos com todo esse processo que eu estou te passando. Você vai pensar o seguinte: como eu vou roteirizar isso de forma interessante? Como eu posso contar uma história com a resposta que eu tive até então? Tá? Agora é o momento de você transformar as ideias que você teve em roteiro de verdade. Vou te dar um exemplo. Sou uma pizzaria, peguei um dos exemplos lá de cima, tá? Sou uma pizzaria, vendo para clientes que vão aceitar pagar R$ 80 numa pizza, 80 ou R$ 100 numa pizza com mais qualidade. Da região, eu entrego pizzas com mais recheios. Preciso de um anúncio que mostre um queijão foda para que meu cliente perceba que a pizza que ele come tem pouco recheio. Então, eu estou levando o cara do inconsciente pro consciente do problema. Eu tenho a opção A para fazer, que é onde a maioria das pessoas para, tá? A maior parte dos restaurantes vai fazer a opção A desses anúncios. Foto de uma pizza sendo servida e deixando aqueles fios de queijo derretido. A pessoa vai postar no Instagram, ela tirando, talvez o vídeo dela tirando assim, o queijo saindo, transbordando, enfim, essa é a ideia. Funciona? Funciona. Mas eu vou te dar uma outra opção, já que você quer fazer algo mais criativo, mais interessante. Começa a pensar que história ou que situação que isso pode acontecer e pode ser cômico ou pode ser irônico, tá? Então, vou te dar um exemplo. Pro final do ano, saiu a série do Stranger Things. E aí, tava um assunto super em alta e tal. Como que a gente pode juntar isso com uma pizzaria? Parece um portal de Stranger Things, mas é uma fatia de pizza da pizzaria sendo servida, tá? Porque o portal, ele é todo, não sei se você assiste, ele é todo escamado, assim. Então, olha aqui, parece um portal, mas é apenas uma fatia de pizza da sendo servida, com um zoom bem perto, assim, entendeu? Claro, isso aqui você vai ressoar melhor com clientes que sejam novos, com jovens adultos, mas é uma opção, tá? Outra opção aqui, ó. Nosso cliente deixou o queijo na mesa inteira depois de servir nossa pizza no prato. Talvez nós devêssemos mandar uma tesoura aos nossos clientes de delivery. Qual que é a ideia? Quando você vai servir, já aconteceu com você, eu tenho certeza, quando você vai servir uma pizza, você vai puxando o queijo assim, e aí você tem que passar a faca para tirar o queijo e separar ele da pizza, a fatia da pizza. Por que não brincar com essa situação? Você quer falar que a sua pizza tem muito recheio? Por que não brincar com isso? Entendeu? Essa é uma ideia de produção. Esses daqui eu produzi com o IA, tá? Tirei essa foto aqui, é uma IA que eu pedi lá um prompt rapidinho, só para mostrar de exemplo. Agora, dois exemplos de pizzarias que reais, grandes pizzarias, que fizeram um conteúdo parecido, tá? De inconsciente pro consciente do problema, só que na opção A. Eu falei, funciona? Funciona. Mas é onde a maioria para, tá? Ponto com pizza, tá? E lá de Balneário Camboriú. A gente ama inovar, mas sabe que respeita o clássico. Ó, pizza recheadona seria um bom conteúdo para o nível inconsciente, para o consciente do problema também. Aqui, ó, Veridiana Pizza, Veridiana, né? Sabor que aquece, textura que conquista, ó, a pizza recheadona, entendeu? Específica. Tá? Esses são dois exemplos. Outro exemplo. Sou uma lanchonete, vendo lanches podrões para todo tipo de cliente. Minha lanchonete é a mais rápida da região, preciso de um anúncio que mostre aos clientes que estão cansados de esperar muito no restaurante, ou seja, é um consciente da solução, que o meu lanche demora 15 minutos para ser concluído, consciente do produto. Opção A, que é onde a maioria para. Sua fome não pode esperar. Seu lanche pronto em 15 minutos. Se a pessoa tiver a decência e a capacidade de pensar que o diferencial dela é a velocidade e produzir esse anúncio. Opção B. Vídeo mostrando uma equipe interna se organiza para que todos os lanches sejam feitos em 15 minutos. Tour pela cozinha. Olha aqui como que eu faço os lanches saírem em 15 minutos. Vídeo em time-lapse cronometrando o tempo do pedido até a chegada. Põe algum cliente, cliente, né? Pode ser um ator fazendo, mas assim, pedir um lanche, põe o cronômetro para rodar, em 15 minutos o lanche e o cronômetro tem que, o lanche tem que ter chego.
E o cronômetro vai estar lá para mostrar que passou menos de 15 minutos. Uma baita ideia de anúncio que ia dar muito certo, provavelmente, numa campanha de conversão. Entendeu? Então, ou de pelo menos visitas ao perfil. Entende? Então, esse é o tipo de ideia que você pode ter quando você faz o processo certinho. Você começa a sair do óbvio. Inclusive, procurando esse aqui, tem uma lanchonete aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, que ela faz lanches. Acho que, se não me engano, todos os lanches dela saem, chegam até a mesa em 10 minutos. Fui procurar o perfil dela no Instagram para trazer exemplos desse tipo de anúncio aqui e não encontrei nenhum anúncio deles falando sobre essa vantagem que é entregar um lanche em 10 minutos. Que mostra e prova o que eu falei para vocês. A maioria não faz isso aqui que eu estou mostrando para vocês, tá? Para resumir tudo isso, essa aqui é uma aula muito complexa, mas para resumir tudo isso e para te dar um norte do que você produzir e como produzir de forma mais prática, eu preparei um documento resumindo todo esse processo para você e de forma mais prática, para que você consiga responder e criar todos os seus anúncios de uma vez só, tá? De forma mais fluida. Esse aqui é o documento. Se vocês quiserem, eu vou deixar o link dele aqui embaixo, tá? Para que vocês consigam acessar esse documento, esse PDF inteiro, para que vocês consigam revisar depois, caso precise. Então, o que você vende, para quem você vende, qual o seu forte? Ponto A lá, que é a posição que você quer ocupar na cabeça do cliente. Detalhamento dos níveis de consciência, então, com base no seu forte, qual o problema seu restaurante resolve? Escreva cada nível de consciência, como levar de um para o outro e com qual nível de consciência você pretende falar agora. Então, isso aqui é para a hora que você estiver criando um roteiro específico, você consegue pensar individualmente. Como você pode trazer essa informação de forma mais interessante? Contando uma história, uma piada, sendo irônico. E aí, então, você cria um roteiro com isso. Esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado e espero que com esse vídeo você consiga produzir conteúdos ou anúncios mais interessantes.